Tudo bom? Eu sou o professor Álvaro, professor de Biologia, e vou te ajudar aí com algumas dicas para a prova de Ciência da Natureza do Enem. Então, pessoal, a gente vai dar uma olhadinha na citologia, né? Uma parte importante da biologia, a parte que fala sobre as células, é o estudo das células. Basicamente, toda célula ela vai apresentar membrana plasmática, citoplasma, no caso dessas células que são as células procarióticas ou os procariotos. São seres vivos que apresentam a membrana plasmática, o citoplasma, e não apresentam núcleo, pessoal. Por isso, antes, cariotos é a carioteca. A carioteca seria uma membrana que envolve o núcleo que não é encontrado nesses seres vivos, tá? Então essas células aqui, esses indivíduos, normalmente as bactérias, elas são seres que esse DNA vai estar solto no citoplasma. Então esse DNA, que é uma molécula importante com as informações genéticas sobre esse ser vivo, vai estar aqui solta no citoplasma sem uma diferenciação, sem uma membrana envolvendo. Esses procariotos, bactérias, são seres normalmente que sobrevivem em vários locais do ambiente, tá? São seres que podem ser tanto heterótrofos quanto autótrofos. Heterótrofos, seres que precisam de um alimento, de uma fonte externa para conseguir energia, normalmente de outros seres vivos, e os autótrofos, aqueles que produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese, tá? Então existem procariotos, existem bactérias, as cianobactérias, que fazem esse processo de produção de glicose, né? Fazem a fotossíntese para gerar energia para o seu organismo. Então, essas bactérias aqui, essas células vão apresentar, por exemplo, uma organela apenas dentro do seu citoplasma, que é o ribossomo. Então esse ribossomo ele vai servir para fazer síntese de proteínas dentro da célula. Esse ribossomo é a única organela que existe nos procariotos. Já os eucariotos são seres vivos agora, com células que tem verdadeiras, vem de verdadeiro, e carioteca de membrana que envolve núcleo. Então a verdadeira carioteca, o verdadeiro núcleo. Então indivíduos eucariotos são aqueles que apresentam núcleo. Procariotos sem núcleo, eucariotos com núcleo. E aí quem são os indivíduos eucariotos? A maioria dos seres vivos, né? Então fungos, a maioria das classes de seres vivos, porque as bactérias são a maior quantidade de espécies que existe. Mas enfim, nós temos nos eucariotos os fungos, os protozoários, os animais e os vegetais, né? Então fungo, protista, animal e vegetal, os 4 grupos, 4 reinos que apresentam indivíduos com células eucarióticas, tá? Então presta atenção aqui na diferença do núcleo, tá? Uma membraninha ali que envolve e mantém o material genético todo ali dentro. E aqui também, o núcleo. Essas duas células são 2 indivíduos eucariotos, esse de célula vegetal e essa aqui uma célula animal, tá? Célula vegetal por quê? Porque apresenta essa estrutura aqui por fora, que é a parede celular, normalmente composta por celulose. E os eucariotos não apresentam essa parede celular. Tá, pessoal? Células vegetais também apresentam essas estruturas aqui, que são os plastídeos. No caso aqui eu estou te mostrando um cloroplasto, que é a organela responsável pela fotossíntese. Nos animais não existem essas organelas, mas eles compartilham também algumas organelas, mitocôndrias que servem para a respiração celular, o complexo de Golgi que serve para empacotar as substâncias que são produzidas dentro da célula. Então várias organelas são compartilhadas. As pequenas diferenças: parede celular e o cloroplasto em células vegetais, e nos animais sem essas estruturas. Tranquilo, pessoal? Sobre citologia foi isso. Bons estudos para vocês e até a próxima.